Boa noite. Vocês me ouvem? Vocês veem a imagem? Sim? Sim. Legal. Tudo bem aí? Boa noite. Temos 12 pessoas já, ainda falta 1 minuto. Tá calor aí? Tô derretendo aqui. Derretendo. Quatorze pessoas. Vamos esperar mais um pouquinho. Mais 2 minutos. Boa noite, professor. Boa noite, tudo bem? Tudo jóia? Esperando mais 1 minuto que chegue mais gente. Tem 16 pessoas. Muito frio aí? Porra! Demais. Vocês estão tendo muita aula todo dia? Eu tô tendo. Eu acho que obrigatório não tem de terça, mas eu peguei uma optativa. Certo.
Boa noite, Carolina. Tudo bem? Manter a saúde mental. Hoje a gente vai destruir um pouco a saúde mental, então. Tudo bem. Muito calor. Dezoito pessoas, 7:04. Vamos esperar até 7:05. Vamos começar. Boa noite. Sejam bem-vindos. Quando foi fim de semana passado, a gente aproveitou o calor, vestiu a máscara, pegou o caiaque e foi viajar por aí, né? Pegou esse barquinho aqui, né? Esse caiaque aqui, e foi andar e de repente começou a olhar para as rochas. O que aconteceu com essa rocha? Olha o jeito que ela tá, né? O que teria acontecido com essa rocha? A gente continuou passeando por aí, né? Fazendo o nosso passeio de fim de semana. Aí apareceram essas rochas. Vejam só como elas estão, ó, né? O que teria acontecido com essas rochas? Qual seria o problema com elas? Aí andou mais ainda, encontrou essa outra rocha. Olha, um outro estilo, né? Mas vejam também como que ela está, né? O estado em que ela se encontra. Essa daqui, então, ó, né? Permitir a pessoa entrar aqui. Pronto. Aí a gente continua andando, aqui, continua andando. Parou no estacionamento, estacionou o carro, aí foi olhar, olha o que tinha lá do lado do estacionamento, né? O que será isso? Aí pegou lá o martelo, né? Foi passear, aí olhou essa outra rocha também. Aí começou a olhar para as montanhas de longe, olha como estão essas montanhas, olha as rochas dessa montanha, o que teria acontecido com elas? A gente continuou andando, né? Agora de carro, passando pela rua, e olhou à beira da estrada, o que aconteceu aqui, olha como estão essas rochas também. E essa daqui, olha, bem embaixo da árvore aqui, ó, como elas estão. Dobradas, né? Estão dobradas. Parou lá no meio do campo, né? Estava cansado, sentou lá e começou a olhar e vejam como está essa rocha. O estado dela. Desceu aqui. Aí continua andando, olha outra vez, rochas do mesmo estado. Aí por cima umas que não estão tanto. Olha como estão essas rochas aqui em cima. Aí olhou, continuou olhando as montanhas, a mesma coisa. Aí foi lá, pegou uma amostra, um seixo, né? Seixo. E começou a olhar para ele, olha como ele estava também, né? Todo dobrado. A pessoa começou a passar até mal, ó, tá vendo? Foi no psicólogo, ó, eu vejo dobras, com que frequência e onde? O tempo todo, no sorvete, na camisa e até na calçada de Ipanema. E aí, bom, qualquer geólogo, né, começa a olhar para uma paisagem, não tem nada aqui, né? A pessoa olha, vê dessa maneira, o que está acontecendo? E a pessoa já começa a imaginar, oh, teve uma dobra de tal tipo, aqui ó, a rocha foi dobrada,
depois ocorreu isso, aquilo, e começa a contar uma história, né? Uma história geológica da região, o que teria acontecido com aquelas rochas. A gente aí volta para aquele estacionamento e começa a olhar para o piso do estacionamento. Aqui não é uma rocha, né? Mas alguma coisa aconteceu aqui também, não aconteceu? Digam para mim o que aconteceu com esse piso do estacionamento. Respondam para mim o que aconteceu. Uma rachadura, rachou, fragmentou-se, sim. E o que mais que aconteceu? Só rachou? Aconteceu alguma coisa a mais? Se separou, isso. Se você começa a olhar com cuidado, você vê que tem um deslocamento aqui, né? Aqui deveria continuar para cá, mas não continua. Aqui deveria continuar para cá, mas não continua. Tem um deslocamento aqui relativo entre um lado e outro lado, né? Então, além de ter rachado, ocorreu um deslocamento. Mas aqui é o piso, né, do estacionamento. Será que isso poderia acontecer com rocha também? E acontece, a gente continua passeando com o nosso caiaque por aqui e começa a olhar aqui para as paredes e começa a ver que, olha, as rochas aqui também, ó, foram fraturadas, né? E um pedaço se deslocou com relação ao outro. Aqui não dá para ver muito bem, mas aqui nessa figura, essa daqui é uma figura, um desenho, né, do James Hutton. Ele viveu entre 1726 e 1797. Nessa idade, ele já começou, nessa época, né? Ele já começou a ver, ó, rochas dobradas, depois rochas quebradas, né? Fraturadas. Começou a ver também deslocamentos. Olha aqui um deslocamento, né? De um pedaço para outro. Então já faz tempo que as pessoas começaram a perceber que as rochas apresentam essas feições, essas estruturas, e essas estruturas vão contar para a gente histórias, né? O que aconteceu com aquela rocha, por que aconteceu, em que condições aconteceu aquilo, quando aconteceu aquilo. E esse é o nosso assunto de hoje, estruturas geológicas. A gente vai falar principalmente de dobras, né? Aquelas rochas dobradas. Vamos falar também daquelas fraturas de rocha com deslocamento de um lado para o outro. Aí quando tem o deslocamento de um lado para o outro, a gente vai falar que é falha. E vamos falar mais algumas coisas, né? Para depois a gente poder contar algumas histórias sobre as rochas. Então, coloquei algum texto aqui, as estruturas geológicas. As rochas ocorrem como corpos ou maciços rochosos com limites, contatos com outros corpos rochosos. Mostram estruturas internas resultado dos processos geológicos. Aí tem um texto maior aqui, alguém de vocês poderia ler para a gente. Vamos tentar sortear alguém aqui? Vamos ver quem estará aqui. Júlia Soares Silva estará aí? Você tem microfone? Estou aqui. Lê para a gente, por favor. Estruturas primárias. São estruturas formadas no processo de formação da rocha. Estruturas primárias ígneas. Estrutura vesicular e ou amigdaloidal. Isso. Estrutura maciça, estrutura fluidal, quando aparece orientação por fluxo de magma. Estruturas primárias sedimentares, estrutura estratificada ou laminada, quando fina, e outras estruturas registradas durante a deposição e litificação de sedimentos. Exemplo, marcas onduladas, gotas de chuva, pegadas e rastros de fósseis. Muito bem, palmas para essa aluna pela brilhante leitura. Então, ela falou aqui sobre estruturas primárias que aparecem em rocha. Estruturas primárias são aquelas que aparecem quando a rocha está se formando. E a gente já falou sobre essas estruturas no dia da aula das rochas ígneas. Depois, sobre rochas sedimentares, a gente também falou isso, né? Que elas ficam, em geral, estratificadas, né? Ou seja, em camadas, que aparecem algumas estruturas que contam o que aconteceu quando aquela rocha foi formada. Às vezes aquelas marcas onduladas, né? Aquelas ondas que a gente vê em algumas rochas, às vezes aparecem até gotas de chuva, você vê marcas lá, gota de chuva ficou marcada lá na rocha, pegadas e rastros de fósseis, também a gente já falou sobre isso. Então, estruturas primárias a gente já conhece. Hoje a gente vai falar de estruturas
secundárias, aquelas que aparecem depois que a rocha já existe, né? E aí... Bom, então a gente vai olhar para a rocha, né? Como se fosse um bolo, né, de aniversário, a gente vai ver camadas, a gente vai ver algumas camadas que estão fora de lugar, né? A pessoa pôs errada essa camada aqui do bolo, estão inclinadas, não estão mais paralelas, né? E aí a gente vai ver também outros tipos de estruturas aqui, que são estruturas que apareceram depois que o bolo tinha sido feito, né? Estruturas que aconteceram depois que a rocha já estava formada. E aí a gente começa a imaginar coisas que podem acontecer com uma rocha. E coisas que acontecem com uma rocha, a gente pode imaginar também coisas que acontecem com um elástico, um chiclete, um papel. A rocha às vezes vai se comportar como se fosse um papel, às vezes como um chiclete, às vezes como um elástico. Como assim, né? Olha, elástico, o que acontece quando a gente estica ele, né? A gente pega de um lado, estica, pega do outro, estica. O que acontece na hora que a gente soltar esse elástico? O que vai acontecer com ele? Ele vai ficar no mesmo lugar que ele está? Não, ele volta, isso, ele volta para a forma original. Muito bem, né? Às vezes fica um pouco deformado se você puxar muito, né? Esticar muito. E com o chiclete, o que acontece quando você estica ele para os lados? Ele também vai voltar para o seu estado original? Não, ele se mantém, muito bem, se mantém o papel. O que acontece quando você pega uma folha de papel e puxa um lado para cá e outro lado para cá? Ele rasga, ele arrebenta, ele quebra aqui pelo meio, né? A gente vai falar que isso foi uma deformação elástica, o elástico foi e voltou. Plástica, porque vai se manter aquela deformação, e ruptura, né? A gente já começa a imaginar, lembra as dobras, né? Deformação plástica, ruptura, né? Aquelas falhas, né? Aquelas quebras, fraturas, se não acontecer deslocamento, ou falha se acontecer um deslocamento relativo. Bom, então vamos ler aqui o que é uma deformação de uma rocha. Alguém pode ler para a gente aqui? Lucas Penha da Conceição, está aí? Esse é aquele que não tem microfone? Sem microfone, muito bem, já sabia. Vamos ver aqui. Júlia já foi. Vamos ver com outra pessoa aqui. É uma desculpa para não falar, né? Ana Carolina está aí? Tem microfone? Tenho, dá para ouvir? Dá, ó, tá perfeito. Tá bom. Lê para nós o que é uma deformação. Deformação. Tensão deviatória ou diferencial causa a mudança de forma de um corpo. Tração causa o estiramento do corpo. Compressão causa o achatamento do corpo. Cisalhamento causa a translação e deslizamentos internos no corpo. Muito bem, parabéns pela leitura. E veja então, vão acontecer tipos diferentes, né, de deformação nas rochas, né, tração, compressão, né, cisalhamento, que coisas estranhas. A gente vai precisar ver algumas figuras, né, para conseguir entender o que quer dizer isso, né, porque só as palavras são muito complicadas. Então, vamos para frente. Aqui as pessoas estão mostrando, ó, o que acontece com rochas, como que acontecem coisas com rocha. Olha aqui, ó, uma massinha, né, com essa massinha aqui, com esse produto aqui, que eu não sei qual que é, uma esponja, talvez, você consegue fazer isso, né, dobrar assim, pressão ambiente, temperatura ambiente, mas se eu pegar uma rocha, um arenito, por exemplo, um argilito, será que eu pego com as minhas mãos assim, eu consigo dobrar assim a rocha? Será que eu vou precisar de alguma coisa a mais? Alguma coisa de pressão, temperatura, né? Porque isso daqui não é uma rocha de verdade, né? Eu posso fazer esse tipo de dobramento nesse material que está aqui, mas numa rocha eu não vou conseguir fazer isso, né? Temperatura ambiente, pressão ambiente, eu não vou conseguir fazer isso com uma rocha. E aqui tem outros experimentos que a pessoa está fazendo. E aí, então, aqui tem outra vez, nós já falamos isso, né? Mas é para reforçar um pouco, né? Para a gente
falar um pouco mais. Estruturas secundárias, geradas por deformação de rochas pré-existentes. Então, a rocha já existia quando ela vai sofrer deformação. A deformação pode ser elástica, né? Já falamos, reversível. Aí, se é reversível, a gente não vai perceber que a rocha sofreu aquilo. Plástica, estruturas internas, foliação ou xistosidade de rochas metamórficas. Olha só, coisas que a gente já ouviu falar, né? Xistosidade, lembra aquela rocha que chamava xisto? Rochas metamórficas, né? E as que afetam grandes corpos, dobras, rochas são como que dobradas. Mas lembra-se, rocha metamórfica, né? Pressão, temperatura alta. Então, são coisas que não vão acontecer a pressão e temperatura ambiente, vão acontecer em profundidade, tá? Deformação rúptil. Os corpos rochosos são quebrados, aparecendo juntas e falhas. Juntas ou fraturas são quando a rocha simplesmente quebrou e os dois pedaços ficaram no mesmo local. Falha não, aconteceu um deslocamento relativo dos dois pedaços. E aí aqui começa a falar daqueles processos, né, que rochas costumam sofrer. Tipos de tensão, a pressão litostática confinante. Aqui a rocha simplesmente está lá embaixo, em profundidade, tem o peso da rocha que está por cima, tem a pressão da rocha que está por todos os lados. Isso a gente fala que é pressão litostática. Aí tem as pressões diferenciais também, né? Tração. Olha, às vezes a rocha começa a ser puxada para um lado, puxada para o outro. Às vezes ela começa a ser comprimida também, ó, apertada de um lado para o outro. E às vezes, olha, acontece de ter um movimento para um lado e um movimento para o outro. Veja como as rochas vão sofrer, né? Por que há deformação nas rochas, certo? Por que acontece aquelas coisas que a gente viu no slide anterior? Vocês já ouviram falar de placa tectônica? Placas tectônicas, né? Já tá vendo? América do Sul, placa da América do Sul, aqui aqui a África, né? Então, as placas, elas vão se deslocando com o tempo, né? Vão indo para lá, outra vindo para cá. Aqui no meio vai se formando uma dorsal mesoatlântica. Isso acontece no mundo todo, né? As placas vão se deslocando, vão saindo do lugar e todo o planeta vai sofrendo esse deslocamento. Aí, quando acontece esses deslocamentos, é que vão acontecer, as rochas vão sofrendo isso, né? Às vezes tração, às vezes compressão, às vezes cisalhamento, o peso das rochas que estão por cima, isso daqui tudo vai ocorrer porque as placas tectônicas, né, ou seja, blocos que envolvem continentes, mais algo além dos continentes, elas não estão paradas, né? Elas estão se movendo continuamente, 2 centímetros por ano, mais ou menos, aqui, separação da África com a América, e depois todo o resto também vai sofrer com isso. Por causa, então, desses deslocamentos de material que acontecem no planeta, é que vão ocorrer aquelas feições com as rochas. Vejam aqui uma outra imagem, onde você vê de lado, né, como se você fizesse um corte na Terra, você vê os movimentos que vão acontecendo. Olha aqui, ó, aqui a crosta oceânica vai entrando por baixo da crosta continental, já falamos isso, né, da outra vez. E tudo isso, então, vai dobrando as rochas, vai quebrando as rochas, ela vai sofrendo diversos tipos de pressão, de um lado, de outro, né? E aí, então, elas vão ficando com aquelas estruturas que vão se desenvolvendo secundariamente nelas. Aqui é uma outra figura mostrando diversas placas, né, continentais, os limites entre as placas, limites entre elas, e aí esse deslocamento delas é que vai fazendo aquilo. Olha o que diz aqui, a distribuição geográfica das placas tectônicas da Terra. Os números representam as velocidades em centímetro por ano entre as placas e as setas no sentido do movimento. Então, veja, às vezes é bem rápido o movimento, ó, 10 centímetros e meio por ano. Aqui, ó, 7,4, 7,6, às vezes é pouco, 1,6, 1,3 centímetros por ano, mas, em todo caso, todas elas vão se movimentando. Aqui é uma foto mostrando mais alguns detalhes, né? Aqui em Santiago do Chile, Mendoza,
e que mais que Valparaíso, e nessas cidades todas as pessoas começaram a notar, né, fazer medidas e ver como que estavam se deslocando, aqui o que é mesmo? Os Andes, né, os Andes, que tem uma movimentação contínua, os Andes vão crescendo continuamente, então, isso vai acontecendo o tempo todo. Aqui é o deslocamento que aconteceu da crosta durante o terremoto do Chile, em 27/2/2010. Então, pessoas viram aqui deslocamentos enormes que aconteceram a vários centímetros por causa de terremotos. Terremotos estão ligados a essas movimentações da Terra. E aí, aqui está outra vez a mesma coisa. Eu devia ter eliminado algum slide aqui. Deformação elástica é reversível, assim que a tensão for retirada, o corpo volta ao estado original. Deformação plástica dúctil, irreversível, forma estruturas internas. Foliação ou xistosidade de rochas metamórficas e dobras. Deformação rúptil, os corpos rochosos são quebrados, forma juntas e falhas. Está mostrando, então, né, o que acontece com uma rocha, conforme você vai colocando tensão nela, aí vai acontecer uma hora, vai acontecer deformação, aí chega uma certa hora que você pôs tanta tensão que vai acontecer o fraturamento da rocha. Então, depende de quanta tensão você impôs naquela rocha, que primeiro até esse ponto aqui, deformação elástica, depois deformação plástica, depois fraturamento. O comportamento da rocha vai depender de quanta tensão você colocou. O tipo de deformação vai depender disso, então. Aqui, ó, se a deformação não exceder o limite da elasticidade, a rocha retorna ao tamanho original. E tem outros gráficos mostrando, né, tudo que vai acontecer, a mesma coisa, né? Se a deformação exceder o limite da elasticidade, a rocha sofre uma deformação permanente. Se a deformação exceder o limite do fraturamento, a rocha se rompe. Então, esse ponto aqui, né? Aí a rocha aqui se rompendo, né? Aquela folha do papel. O que controla o tipo de deformação das rochas? Vamos ouvir alguém falar aqui. Vamos ver alguma pessoa aqui. Vamos sortear aqui. Temos 26 candidatos. Gabriel Araújo Oneto estará presente? Tá aí, Gabriel? Não, isso. Ah, tá sem microfone. Isso. Então vamos ver se outra pessoa tem microfone. Douglas Soares Mota. Oi, professor. Esse tem microfone. Então lê para a gente, por favor, para a gente saber isso daí. Por favor. O que controla o tipo de deformação das rochas? O tipo de deformação que uma rocha sofre é controlado por vários fatores, sendo os mais importantes pressão confinante, profundidade, temperatura e características composicionais do próprio material. Muito bem, palmas para esse aluno, então. Veja que interessante. Então, para acontecerem essas deformações na rocha, né, dobras, falhas, precisa ter pressão, né? Precisa ter pressão ambiente. Eu não consigo fazer isso, né? Precisa ter profundidade, várias rochas ao redor confinando, né? Aquela rocha que está sofrendo. Preciso ter temperatura também. Temperatura ambiente também não vai deixar eu dobrar uma rocha. E as características composicionais do próprio material. O que quer dizer isso? Ah, eu tenho rochas diferentes, com minerais diferentes. Ou seja, rochas também vão ter comportamentos diferentes, vão sofrer mais ou vão sofrer menos com o aumento de pressão e aumento de temperatura. Muito bem. Os desenhos são muito bons para a gente tentar entender o que acontece. Olha aqui, ó, com força compressiva, aqui a rocha está sendo comprimida aqui. Agora a rocha está dobrando por causa dessa compressão aqui, ó. A força de um lado, força do outro, a rocha está sendo dobrada. Aqui também, ó, o mesmo tipo de força, mas a rocha não está mais dobrando, ela está quebrando e falhando, ó, um pedaço se deslocando com relação ao outro. Se eu olho aqui no perfil, veja, ó, cadê a... Aqui, ó, eu estava vendo aqui, né?
essa camada aqui de cor preta, ela não está aqui, ela está em cima, né? Ou seja, ocorreu um deslocamento de um pacote de camadas com relação ao outro. Por que às vezes a rocha vai se comportar dessa maneira? Às vezes ela vai se comportar dessa maneira, às vezes vai dobrar, às vezes vai falhar. Alguém tem ideia por que acontecem coisas diferentes? Nenhuma ideia? Mesma rocha, só que às vezes ela se dobra, às vezes pela intensidade dos fatores. Não é bem isso aqui, que a gente está imaginando o mesmo tipo de intensidade, né? Aqui está imaginando mesmo, de acordo com o movimento tectônico. É mesmo o que quer dizer isso, né? Se a gente imaginar o mesmo tipo de força, né, o mesmo tipo de ambiente, acontece que, se a rocha estiver mais profundamente, ela vai se formar de maneira mais plástica, ela vai se dobrar. Se a rocha estiver mais próxima da superfície, ela não vai ficar tão plástica, ela vai se quebrar. Tá? Então, o comportamento da rocha vai depender da profundidade em que ela se encontra. Ela vai se dobrar se ela estiver em profundidade maior, ou ela vai falhar se ela estiver em menor profundidade. As falhas, elas acontecem em menor profundidade e as dobras acontecem em maior profundidade, imaginando o mesmo tipo de forças, né? A mesma força atingindo a rocha. Então, o principal fator que controla se a rocha vai dobrar ou se ela vai falhar é a sua profundidade. Mas isso também não é pela intensidade dos fatores. Lógico que se você tiver mais uma força maior, a rocha vai se dobrar mais. Existem outros tipos diferentes de dobra, né? Mas com ondas maiores, ondas menores. Falha também, você vai ter falha com maior deslocamento ou menor deslocamento, isso depende da intensidade. Mas não é só a intensidade que vai fazer ela dobrar ou falhar, é também a profundidade onde ela está, certo? Não adianta você ter uma profundidade pequena, como essa aqui onde está a falha, e você fazer muita força, ela não vai se dobrar, ela vai falhar, certo? Isso depende da profundidade onde elas ficam. Elas ficam mais elásticas pelo calor, sim, verdade, porque em profundidade você tem mais... Oh, que difícil tá isso. Porque em maior profundidade você vai ter maior temperatura também, então isso vai influenciar. Aqui, ó, aqui são uma força indo para lá, outra força vindo para cá. Olha aqui, estiramento e afinamento se você tiver em profundidade maior. E falhamento desse tipo aqui se você tiver em profundidade menor. Essas figuras deviam estar essas daqui aqui em cima, né, e essas embaixo, porque aqui é maior profundidade e aqui é menor profundidade. Onde a falha, professora, é porque a rocha está mais endurecida? É mais ou menos, né? Se a rocha, existem rochas que você não consegue fazer planos de falha tão nítidos, assim, tão evidentes, porque é uma rocha que ela é menos resistente. Então, ela vai se quebrar, vai acontecer um monte de planos paralelos, não vai ficar um plano nítido. Então, mas as falhas, elas vão acontecer em menor profundidade, as dobras em maior profundidade. Existem vários estilos de dobra, de falha, depois a gente vai ver nas figuras a seguir como elas podem ser, né? As falhas e as dobras. E aí, olha, que são forças cisalhantes. Tem uma força para cá, uma força para cá. Se a rocha estiver em profundidade, olha como ela vai ficar aqui, um tipo de dobramento desse tipo que está aqui. Agora, se ela estiver mais na superfície, vai acontecer esse tipo de falha que está aqui. Então, vão acontecer diversos fenômenos com a rocha, dependendo do tipo de forças que elas estão sofrendo e da sua profundidade. Aqui é que eu falei para vocês, olha, dobras de... Oh, por que está andando sozinho? Aqui, ó, dobra desse tipo aqui, chamada de dobra neutra. Essa daqui é chamada de antiforma, ó, fica que nem um A. Essa daqui é uma sinforma, o inverso da antiforma. Não se preocupe muito com esses nomes, né? Só para vocês verem que as rochas podem ter diferentes tipos, diferentes estilos que a gente fala de dobras. Tá? Então, são vários desenhos que estão aqui, só para vocês olharem, sem se importar se
se importarem muito com o excesso de nomes. Aqui, ó, dobras verticais, ó, simplesmente essa dobra. Dobras inclinadas, olha o que aconteceu aqui, ó. Tá? Dobras deitadas. Vão aparecer vários nomes conforme os desenhos das dobras sejam diferentes. Às vezes, numa mesma rocha, você tem diferentes tipos de dobra, num pedaço que você olha, no outro pedaço que você olha. Aí, aqui são as falhas, né? As falhas que vão acontecer em temperaturas mais baixas. Olha aqui, aqui tem uma rocha, né? Sofreu um falhamento, um deslocamento. E aí, aqui quando chega em mais profundidade, aí já a pressão e a temperatura são maiores, então a rocha já vai se comportar de uma maneira diferente. Ela vai tender a funcionar como se fosse mais plástica, né? Do que aqui em cima. Aqui em cima ela simplesmente vai se quebrar. Aí, aqui está mostrando a deformação ductil. A deformação ductil é controlada por altas pressões confinantes e altas temperaturas. Já falamos isso, né? Em profundidade. Aí as rochas vão ficar folheadas, vão ficar dobradas, vão ter lineações. Depois nós vamos mostrar umas figuras disso, né? Então, para acontecer isso, da rocha ficar dessa maneira, eu preciso ter alta pressão, alta temperatura. Isso vai acontecer no campo do metamorfismo. Rochas metamórficas é que vão ter esse tipo de dobra. Aqui, ó, tá vendo? Aqui é uma figura que a gente viu, já essa figura, essa rocha aqui dobrada. Você vai ver aqui, ó, um dobramento. Ó, que elas foram estiradas. Às vezes a gente percebe isso olhando no microscópio, né? Porque no microscópio também você vai ter as mesmas feições que você vê aqui no afloramento. E aqui, olha, isso daqui, ó. Shearing, o que é isso? É cisalhamento, ó, tá vendo? Cisalhamento, tá? Então, você começa a olhar aqui os minerais, né? E você vê que eles sofreram esses fenômenos que a gente já falou. Aqui, ó, está andando lá pela praia, né? E você olha, começa a olhar para a rocha, vê, olha, está dobrada aqui, ó, as dobras estão aqui, essas dobras estão deitadas, né? E você começa a usar nomes para descrever a rocha, nomes que querem dizer elementos geométricos da dobra. Plano, axial, eixo, flanco. O que será isso? Vai precisar ter umas figuras, né, que vão aparecer daqui a pouco. Dobras anticlinais, dobras sinclinais. Tipo de dobra, aquele monte de nomes simétrica, assimétrica, deitada, recumbente, isoclinal, monoclinal. São vários nomes para descrever uma rocha. Eu trouxe umas figuras aqui só para a gente ver alguns desses nomes. Olha, aqui é o plano da dobra. Veja, tem uma dobra aqui, ó. O máximo dela, ela chegou aqui. Eu posso traçar um plano aqui, cortando a rocha. Nesse caso aqui, ó, o lado de cá é simétrico com relação a esse, como se fosse um espelho aqui no meio. A gente vai falar aqui, ó, flanco da rocha, flanco da rocha. É uma cidade, né? Flanco da rocha, não tem? Aqui o flanco, e aqui o eixo da dobra. O eixo da dobra é essa linha aqui, ó. Essa linha aqui que é a intersecção do plano com o limite aqui da dobra. E aí aqui, ó, tá vendo uma outra dobra, mas essa aqui já não tá mais tão regular como aquela. Tá vendo o eixo da dobra, que é esse eixo aqui, tá fazendo 45 graus aqui nessa profundidade, mas é a mesma coisa, né? Um plano, os flancos da dobra. Aqui outro tipo de dobra, né? Olha, essas daqui estão normais, né? Os planos axiais estão todos paralelos. Aqui não, eles já estão inclinados, estão mais inclinados ainda. Porque às vezes acontece da rocha sofrer uma dobra, uma fase do dobramento, depois sofre outra fase. Tem pessoas que ficam contando, essa rocha sofreu 5 fases de dobramento. Começa a olhar em detalhe, olha aqui essa rocha, ó, que é um dobramento que aconteceu aqui é bem maior, ó, tá vendo? Aqui, ó, anticlinal, você chama esse pedaço da dobra aqui, ó, parece um A, e sinclinal, esse outro pedaço
da dobra. Você também começa a fazer estudos da rocha, e de repente você descobre, olha, essa camada que está aqui em cima é uma camada mais nova, aqui é uma camada mais velha, a rocha foi dobrada e ficou com esse desenho que está aqui, esse desenho de dobra. E às vezes fica bem mais complicado, né? Você começa a olhar, você percebe que a rocha está dobrada e você começa a dizer nomes para ela, sinclínio, anticlínio. Olha aqui, ó, tá vendo? Aqui é um corte, né, que você fez, um mapa, né, que você está vendo de cima a rocha, e ela está dobrada. E você pode fazer alguns desenhos aqui, mostrar mergulho da rocha. O que será isso? Se a gente vai estudar depois, no futuro, né, mergulho de uma rocha. E coisas assim que a gente vai aprendendo com o tempo a falar de dobras de rocha. Deformação rúptil. Agora rúptil quer dizer já é quebra, né? Dúctil, dobramento. Rúptil, a rocha vai se quebrar. Então, vamos falar um pouco da deformação das rochas quando elas se quebram. A deformação rúptil é controlada por baixas pressões confinantes e baixas temperaturas, ao contrário das dobras, né? A rocha vai sofrer isso mais próximo da superfície, profundidades não tão grandes. Então, nessas profundidades, né, de baixa pressão confinante, baixa temperatura, vão acontecer falhas e juntas. Aqui mostrando, então, que também existem diversos tipos de falha. Olha aqui, falha reversa, falha normal. Está vendo aqui, parece que teve uma pressão, né, de um lado para o outro, e aconteceu aqui esse tipo de movimento da rocha. Aqui não, aconteceu de você ter um movimento para lá dessa rocha e um movimento para cá, ou seja, elas foram estiradas e aconteceu esse falhamento. Aqui não, que o movimento foi para os lados, do lado de lá e para o lado de cá. E aí isso é mais ou menos fácil de ver nos desenhos, mas quando você chega no campo, às vezes é um pouco mais difícil, você precisa estudar melhor para saber que, sofreu um movimento para cá, outro movimento para lá, um movimento para esse lado, um movimento para o outro, tá? Mas é muito comum a gente encontrar dobras. Nas rochas a gente encontra dobras e encontrar também falhas. Às vezes você tem a rocha toda dobrada, dobras que se formarem em profundidade, a rocha levada para a superfície, ela vai sofrer falhas. Então, uma rocha que foi dobrada primeiro, depois ela sofreu falhamento. Agora que está explicando sobre falhas. Alguém vai ler para a gente? Renata Santana da Silva estará aí? Sim, professor. Lê para a gente, por favor. Tá. Falhas. As falhas são formadas por movimentos abruptos e são marcadas por fraturas ao longo das quais ocorre movimento. O plano da falha separa o corpo rochoso em dois blocos principais, a capa e a lapa. As falhas podem envolver pequenos movimentos, cujo rejeito varia entre poucos centímetros até centenas de quilômetros. Muito bem, palmas para essa aluna, então. Veja quanta informação ela passou para a gente, né? Olha aqui o que ela falou aqui. Que as falhas podem envolver pequenos movimentos, cujo rejeito, o que será rejeito? Varia entre poucos centímetros até centenas de quilômetros, ou seja, as falhas podem ser bem pequenininhas, né? Poucos centímetros até centenas de quilômetros. Então, existem diferentes tipos de falhas, né? E esse movimento relativo é chamado de rejeito. Aqui, ó, que está mostrando um tipo de falha, né? Também tem elementos geométricos, também se falam nomes, ó, plano de falha, e esse plano aqui, onde ocorreu o movimento. Direção e mergulho. Direção é para onde ocorreu o movimento e mergulho, aonde é o quanto a rocha mergulhou por causa daquele movimento. E rejeito é essa distância aqui, ó, esse ponto até esse ponto, ou seja, quanto ocorreu de deslocamento relativo entre um pedaço e outro pedaço da rocha. Também tem nomes, ó, dados Lapa, Capa, né? Vocês conhecem o bairro da Lapa, o bairro da Capa, né? São em homenagem
esses nomes de partes da falha. Ok? Então, vamos andar um pouco mais aqui. Agora é de verdade. Agora nós estamos olhando a rocha e estamos vendo que é de verdade isso, né? Que não é brincadeira. O que aconteceu com essa rocha? Vocês conseguem ver o que aconteceu com essa rocha? Vejam só. Olha, ela quebrou aqui, ó. Quebrou e se deslocou. Tá? Então, você procura uma camada do lado de cá, né, por exemplo, e aí você quer ver a continuação dela, não está mais aqui, né? Está tudo deslocado, ocorreu um deslocamento relativo entre um lado e outro da rocha. Então, veja, aconteceu uma fratura, ou seja, uma quebra, e depois um falhamento, ou seja, foi deslocado um pedaço com relação ao outro. E aqui alguns nomes também, tudo tem que ter nome, né, em geologia. As falhas também, elas vão receber nomes diferentes. Falha normal, quando ocorreu a extensão, né, foi puxado um pedaço para cá, um pedaço para cá, que é o plano da falha. Uma falha inversa, quando ocorreu uma pressão, ó, daqui para cá e daqui para cá, e aí ocorreu um encurtamento, então, desse pedaço, você medir aqui, a rocha foi exprimida, né, chamada de falha inversa. Aqui é a extensão, então ocorreu um movimento para lá, um movimento para cá, então esse pedaço ficou maior. Falha transcorrente, o movimento ocorreu para os lados, e depois, às vezes, acontecem combinados, né, movimentos combinados, e aí fica mais difícil de você perceber aí o que aconteceu. Aqui ocorreu uma falha normal, ou seja, extensão, e além disso, ocorreram movimentos para o lado, ou seja, uma falha ao mesmo tempo normal e transcorrente. Não se importem muito com isso, por favor. Aí, aqui, ó, outras fotos, né, de rocha de verdade. Vejam que ocorreu um movimento para lá, ocorreu um movimento para cá, mas olha, não se formou um plano bem regular de movimento. Às vezes ocorrem vários planos, um paralelo do outro. Isso sim vai depender do tipo da rocha. Se a rocha é mais, se fala de competitividade, se a rocha é mais competitiva ou não, né? Para ocorrerem deslocamentos de um plano só, normal, bem bonito, ou uma falha em leque, às vezes se fala também. Quando tem vários planos, um paralelo ao outro. Olha, aqui tem outro plano, outro. Então, a rocha não ocorre uma única quebra em um deslocamento, mas uma quantidade, né, de planos e deslocamentos relativos. Olha, aqui um pedaço isolado, aqui outro também. Ou seja, a rocha não teve um falhamento tão normal, tão nítido, tão simples, né? Como a gente esperaria de uma rocha bem feita, né? Aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, aqui também, ó, tem um plano aqui, outro plano aqui. Aqui é uma falha reversa, né? Ocorreu um encurtamento, uma pressão de lá, uma pressão de cá. E aqui ocorreu um cavalgamento, uma falha de empurrão ou cavalgamento. Tá vendo? A rocha estava sofrendo uma pressão para lá, outra pressão para cá, de repente quebrou um pedaço e foi para cima do outro, porque tinha a camada A, B, C e D. Quando você vê, tem outra vez um pedaço da B, da C, da D aqui em cima, a rocha se quebrou aqui e um pedaço dela foi para cima da outra. Isso se vê de verdade também, mais trabalhoso, né? Precisa mais cuidado, né? Uma observação mais cuidadosa para você perceber quando acontecem essas coisas, falha de empurrão ou cavalgamento. E olha aqui, olha, que espaço grande ocorreu aqui, ó, 50 quilômetros. Tá vendo? Às vezes essas coisas, elas acontecem em pedaços muito, muito grandes, né? Longas áreas. Aqui ocorreu da rocha estar sofrendo uma pressão para cá, uma pressão para lá, e olha o que aconteceu, ela quebrou aqui, então um pedaço baixou aqui, e esses dois pedaços ficaram para cima. Você fala que é um horst e um graben.
Veja quanta história pode acontecer com uma rocha, né? Aqui é uma falha, uma área imensa, uma falha transcorrente, que é a falha de San Andrés, na Califórnia, tá? Então, vejam, que acontece um movimento gigante, né? Daqui, de lá para cá e daqui para cá. Então, esse movimento aqui vai causar terremotos também, né? E grandes desastres. Você vê lá no terreno, você vai ver a terra rachada, né? Esses planos de deslocamento de um lado para o outro. Juntas, o que é isso? Juntas, né? Os pedaços ficam juntos, né? Não se movimentam um pedaço com relação ao outro. Juntas, você fala quando é uma fratura, sem movimentação dos blocos. Juntas conjugadas e de alívio de pressão. O que quer dizer isso, né? Aqui tem umas rochas que sofreram simplesmente juntas, né? Se quebrou. Junta de alívio nós já falamos na aula de intemperismo, quando as rochas são formadas em profundidade, elas chegam na superfície, elas sofrem alívio de pressão, né? Elas estavam sofrendo lá aquela pressão enorme em profundidade, aí chegam na superfície, elas sofrem um alívio. Aí o que acontece? Elas vão se fraturar, ocorre um monte de fraturamento dessa rocha. Também vamos falar tem uma pergunta aqui. Professor, os tipos de falhas e dobras ocorrem aleatoriamente nos diversos lugares ou uma tendência maior dependendo do local? Sim, é uma tendência maior, tudo depende do que está acontecendo naquele ambiente. Se está ocorrendo, por exemplo, a subducção, né? Então você vai ter uma história determinada. Se está ocorrendo uma outra coisa, né? Nas rochas da região já vai ocorrer uma coisa diferente, sim, vai depender o tipo de falha e de dobra, eles vão contar para você o que aconteceu naquele ambiente, certo? Aí, é que a gente está falando aqui tudo muito superficialmente, né, tudo só generalidades, mas aí, se a gente for estudar isso em detalhe, aí tem muito detalhe, muita coisa que acontece quando a rocha é dobrada ou falhada. Acontece muita história associada, né? Mas nós estamos falando assim de uma maneira muito simplificada, né? Só o beabá da geologia. Depois a gente vai ver essa palavra aqui, contato. O que será isso, contato? Contato onde acaba uma rocha e começa outra. Esses contatos, eles vão poder ser de diferentes tipos, né? Aqui diz limite entre corpos ou maciços rochosos. Isso aqui, no fundo, quer dizer tipo de rocha, né? Tipo de rocha. E aí, esses contatos, eles podem ser discordantes ou concordantes intrusivos. O que será isso? Contatos concordantes entre camadas de sedimentos. Isso parece mais simples da gente pensar, né? Tem uma rocha de uma certa granulação se formando no ambiente, aí aumenta a energia daquele ambiente, começa a formar outra rocha sedimentar de granulação diferente. Por exemplo, eu estava formando um argilito, aí aumentou a energia do ambiente, vem sedimentos mais grossos, aí então formar um arenito. Então isso é uma coisa mais ou menos fácil, a gente vai entender isso com mais facilidade. Inconformidade, o que será isso? Contato discordante angular, contato discordante erosivo, hiato, falta de registro geológico. Quanta história diferente que a gente vai ter numa rocha. E a partir de hoje a gente vai começar a contar a história da rocha, né? Vai falar, antes aconteceu isso, depois aconteceu isso, aquilo outro. E aí eu trouxe essa figura aqui para a gente olhar detalhadamente, porque ela tem muita informação. O que é isso? É um perfil geológico. Ou seja, como você cortasse a rocha, né, lateralmente, como você corta para fazer uma estrada, né? E você começa a olhar para as rochas que estão lá. E aqui tem diferentes tipos de rocha, né? De diferentes gêneses. E aí a gente começa a olhar para elas, para as estruturas, a relação entre uma rocha e outra, a gente começa a contar histórias. Aqui embaixo, o que está mais embaixo, a gente chama de embasamento, né? Aquilo que está na base do meu perfil. E aqui são rochas gneiss, xisto e granito. O que quer dizer um gneiss? Vocês se lembram? A gente, quando começa a contar essas histórias, olhar para
os afloramentos, para as rochas, a gente tem que lembrar o que significam esses nomes, né? O que é um gneiss? Vocês sabem o que é? Contem para mim, por favor. Rocha dobrada. Não obrigatoriamente, né? O que mais que a gente pode falar de gneiss? Uma rocha com minerais claros e escuros, sim, isso é verdade. Ela é metamórfica, então, é uma rocha metamórfica, juntando as informações aqui. É uma rocha metamórfica, ela tem minerais claros e escuros. Os claros, quem que são? A partir do granito, sim. Não é só o granito, mas o granito ele pode virar um gneiss, né? Então, vamos ver, vamos por parte aqui, né? Sem saber o que querem dizer esses nomes, a gente não vai entender a história, não vai saber o que aconteceu. Então, gneiss é uma rocha metamórfica, tem minerais claros e escuros. Quem são os minerais claros de uma rocha metamórfica? De um gneiss, né? Gneiss em particular. Que minerais claros que vão aparecer no gneiss? Quartzo e feldspato, muito bem, rico em quartzo e feldspato. O gneiss precisa ter pelo menos 20% de quartzo e feldspato para ele ser chamado de gneiss. Bom, esse quartzo e feldspato pode formar bandas claras, né? E aí separados dos outros, ou seja, um gneiss bandado. E essas bandas elas podem estar dobradas. Às vezes elas não estão dobradas. A rocha é metamórfica, mas não tem aquele dobramento que é característico dela. E aí o gneiss ele pode ser formado a partir de um granito, mas pode ser formado também a partir de rochas sedimentares. Quando um gneiss tem muita mica, ele não foi formado a partir de um granito, porque granito não tem muita mica. O que é mica mesmo? O que é uma mica? A primeira pergunta da prova. O que é uma mica? Esperando respostas. O que é uma mica? O que será isso? Ninguém sabe. É um mineral, muito bem. Muito bem, um mineral. Como é esse mineral? Alguém tem uma ideia? Vixe, logo a gente vai ter uma prova, né? Ele é escuro. Pode ser escuro, pode ser claro também, viu? Em geral, ele é escuro nos gneiss, mas não obrigatoriamente. Se ele for escuro, ele vai ser rico em ferro, em magnésio, vai se chamar biotita. Se ele for claro, ele vai ser rico em potássio, alumínio, vai chamar muscovita, tá? Mas a principal característica desse minério é formar placas. Lembra aquilo de clivagem, né? Aquele mineral do melhor tipo de clivagem. Você consegue separar placas muito pequenas, né? Muito pouco espessas, com a sua própria mão. Então, esse é o tipo de mineral que é a mica. O gneiss ele vai ter o quartzo e o feldspato e vai também ter mica ou piroxênio, que é um outro mineral metamórfico. Depois, para o dia da prova, você dá uma olhada naquelas. Não, você vai estudar bastante, né, no dia da prova. Dia 21. Dia 21, né, que a gente combinou? Que vocês querem a prova? É isso? Sim, isso. Então, dia 21, depois a gente conversa mais sobre isso. Mas aí a gente vai precisar ter uma ideia de quem são os minerais e de quem são as rochas também. O xisto, por exemplo, aí diz gneiss, xisto. O que é um xisto? O que será um xisto? O que será um xisto? Vamos pensar um pouco. Quem será um xisto? Uma rocha metamórfica também. Muito bem, muito bem. Um xisto é aquela rocha que vai ter muita mica. Isso, mica em anfibólio. Olha só, essa aluna sabia disso. Uma rocha metamórfica muito rica em mica e ou anfibólios. Vão aparecer outros minerais também, mas principalmente esses. Uma rocha formada com muitas camadas, né? Que você vai separar esses minerais, a mica, os anfibólios, com grande facilidade. E aí depois diz o granito também. O que será um granito? O que será um granito? Pensar. Rocha sedimentar. Será uma rocha sedimentar? Um granito? Todos concordam? Uma rocha ígnea.
Não é sedimentar, é ígnea, viu? Sim, sim, uma rocha formada a partir de magma, mas em profundidade, não na superfície. Tá? Não é um derrame vulcânico, é uma rocha formada em profundidade. Aí, é porque tá pitando aqui, não sei se é o microfone de alguém de vocês, se é o meu microfone, mas tudo bem. Então, aqui, ó, aqui embaixo, então, o embasamento que está por baixo, Wilton, acho que ele já desligou isso, então já parou de apitar aqui. Obrigado, Wilton. E aí, então, tinha rochas metamórficas lá embaixo, o gneiss e o schist, e também rochas ígneas, né? Isso que está lá embaixo de tudo. Aí você começa a olhar para cima aqui, ó, tem essa rocha aqui, arenitos vermelhos cimentados. O que é um arenito? Tem que pensar muito, né, na hora de fazer esses exercícios. Dá um trabalho imenso pensar nisso. O que será um arenito? O que será um arenito? Uma rocha sedimentar, isso, uma rocha sedimentar de granulação. Que granulação ela tem? Areia. Muito bem, granulação areia. O que quer dizer que ela está cimentada? Cimentada. O que aconteceu para ela ficar cimentada? Reações químicas, isso. Você tinha os grãos de areia lá, né? Imagina uma areia de praia, ela foi depositada, foi soterrada, ficou lá em profundidade, aí tinha aqueles poros, né? Aqueles espaços vazios entre os grãos, aí chegou uma solução, o material químico precipitou, né? Nessa solução, e aí cimentou. Então, é o cimento químico que está unindo os grãos da rocha. Então, isso que quer dizer que ela está cimentada, tá bom? Buscando. Desculpe, eu não encontrei isso na sua biblioteca. Olha só, o celular sozinho. A gente falando aqui, o celular ligou e começou a falar aí. A Siri, né? Muito bem. O Wilton, seu microfone já fechou, acho, porque parou de apitar. Bom, então, tudo bem, já são 8h01. Vamos tomar um café, então? Vamos tomar uma água, um café bem quente para esquentar, né? Que está muito frio. E aí a gente volta para continuar com essa história, que a gente já está começando a contar uma história aqui, né? Uma história geológica. Isso é uma coisa muito importante. A gente está usando nossas informações, que a gente já sabe de minerais e rochas, para aí a gente contar uma história geológica. Então vamos lá, são 8h01. Às 8h11 a gente pode estar de volta aqui para continuar a nossa história? Tudo bem para vocês? Sim, então 8h11 estaremos de volta para continuar nossa interessante história geológica. Até já então.
Oito e 11. Já voltamos? Falta alguém, hein? Todo mundo aí? Sim, ó. Já, sim, aqui, então tá bom. Então, vamos continuar falando. O que a gente estava fazendo, né? A gente estava olhando essa figura aqui, olhando os tipos de contatos, ou seja, onde acaba uma rocha, onde começa a outra, tentando descobrir quem são as rochas, para então contar o que aconteceu, né, entre elas. A gente tinha visto que aqui embaixo tinha rochas antigas, né, metamórficas, rocha ígnea também, e depois mais para cima, que é o contato, né, onde acaba esse pacote, esse conjunto de rochas ígneas e metamórficas, e aí para cima já começava rochas sedimentares, arenitos vermelhos cimentados. Por que eles são vermelhos, será, hein? Porque o cimento pode ser vermelho, o cimento pode ser óxido de ferro. Muitas vezes os arenitos são vermelhos porque eles têm um cimento e óxido de ferro, unindo os grãos, né? Aí, ó, ela está inclinada, né? Essas camadas aqui, elas estão inclinadas. Deve ter acontecido alguma coisa com elas. Ou são aquele tipo de rocha de duna, né? Lembra que elas ficavam dessa maneira, quando você tinha uma duna? Ou alguma coisa fez que elas ficassem desse jeito que elas estão hoje. Aí, chega mais para cima aqui, aí você já tem outro tipo de arenito, arenitos finos e siltitos alternados. O que é um siltito, hein? O que é um siltito? Arenito já falamos, né? Uma rocha sedimentar de granulação areia. E um siltito, o que será isso? Eles estão alternados, ó, quer dizer, um arenito, um siltito, arenito, siltito, arenito, siltito. O que será um siltito? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Granulação silt, muito bem. Olha, Renata Santana da Silva sabia. É uma rocha sedimentar que tem uma granulação silt, que é uma granulação tamanho de grãos menores que o arenito, certo? Aí tem aqui, né? Olha, aqui o contato aqui é reto, é um plano, ó. Né? Um plano. O que será que aconteceu aqui? Aí, as rochas aqui são todas paralelas à superfície, horizontais. E aí, de repente, olha o que acontece aqui, ó. Né? O que acontece aqui, ó? Então, tem um corte aqui, né? Parece que foi destruído tudo. Essa camada que estava aqui não continua, não continua, não continua. Ou seja, aconteceu algum processo aqui. Depois, uma coisa que a gente não reparou, aqui, ó. O que é isso aqui? Um dique? Dique de diabásio. O que é um dique, hein? Uma intrusão, né? Intrusão. Vem um magma de não sei onde, né? Aqui a rocha foi quebrada, foi fraturada, e aí pelo meio dessa fratura, então, penetrou um material líquido e depois solidificou e formou esse tipo de rocha aqui, que é um diabásio. Diabásio é um tipo de basalto, né, com uma granulação um pouco maior. Mas é uma rocha ígnea também, que, olha, ela está penetrando esta rocha e esta rocha.
Aí começa uma coisa muito importante que a gente já precisa começar a pensar. Qual dessas rochas que está aqui é mais antiga? Qual delas é mais nova? Digam para mim. Qual se formou primeiro de tudo? Quem é a rocha mais antiga desse desenho que está aqui? Tempo para pensamento, estamos pensando. Quem será a rocha mais antiga desse desenho? O de baixo, claro, com X, isso, esse conjunto de rochas que está aqui embaixo, exatamente. Então, aqui embaixo, né? Então, ela é mais antiga, essas são mais antigas do que aquelas que estão mais para cima. Aí, depois dessa daqui, quem teria se formado? Quem se formou depois dessa com um X aqui? Arenitos. Quais dos arenitos? Aqueles finos, esses arenitos vermelhos cimentados, né? Esses que estão aqui, porque estão exatamente depois. E aí, depois desses arenitos finos aqui, os arenitos vermelhos, o que aconteceu? O que aconteceu depois? Aí vem os finos, aí vem essa alternância de arenitos finos e siltitos que estão aqui em cima. Quando que se formou esse dique de diabásio aqui? Quando que ele se formou? Ele é mais novo que essas rochas que estão aqui, ou ele é mais velho do que essas rochas que estão aqui? Depois, isso, muito bem, depois desses que estão aqui. E aí, aqui em cima, por que ele não continua aqui? Por que ele não continua aqui? O que é isso aqui? Arenito, só mais arenito. Arenito feldspático, arenito com feldspato. O que é feldspato mesmo? O que será um feldspato? Tempo para pensar o que é um feldspato. É um mineral, claro, muito bem. Um silicato, né? Dos minerais mais comuns que existem. Bom, porque ele só se formou até o período dos arenitos finos. Ah, bom, se ele está até aqui e ele não continua aqui, quer dizer que ele se formou antes do que isso que está aqui em cima. Depois desses daqui, mas antes dessa rocha aqui em cima. Essa rocha arenito feldspática conglomerado, ela deve ser mais nova do que esse dique que está aqui, porque o dique não está atravessando essa rocha que está aqui. E se o dique atravessa esta rocha, essa rocha e essa rocha, ele tem que ser mais novo do que essas três rochas que estão aqui. Ele não teria como ingressar, né, penetrar nessas rochas se essas rochas não existissem, certo? Então, o dique de abásio, ele se formou antes dessas rochas que estão aqui em cima. Tudo bem? Faz sentido isso para vocês? Aí, vejam só, outras coisas que a gente consegue ver aqui, ó. Aqui, esse corte aqui, ó, tá vendo? Aqui, isso daqui deve significar que ocorreu alguma coisa de erosão aqui, porque senão essas rochas, elas iriam continuar mais para cima, né? Lembra o que era erosão, né? Você destrói, você elimina o pedaço de rocha que estava aqui. Então, isso aqui seria uma superfície de erosão, e aqui você tem um outro tipo de rocha formando, e aqui em cima também, olha, tá vendo aqui? Deve ter ocorrido erosão e cortou, destruiu essas rochas. E aqui está escrito, ó, contato discordante e erosivo, tá? Aqui, além de angular, né? Angular quer dizer que uma rocha está com uma orientação, outra rocha com outra orientação. Também sugere que aqui deve ter ocorrido uma superfície de desgaste que eliminou o resto da rocha que estava para cima e se formaram essas rochas posteriores aqui. Aqui outra vez ocorreu uma erosão e essa erosão aqui formou uma superfície bastante irregular e discordante com essa daqui, né? Discordante com as rochas que estão por baixo. E aí, então, depositaram essas rochas aqui. São arenitos feldspáticos e conglomerados. O que é um conglomerado? O que será isso? O que será um conglomerado? Digam para mim.
Vocês estão pensando, é uma rocha sedimentar também, muito bem. O que ela tem de característico? Os sedimentos granulação constante. Alguns são muito grandes, outros pequenos. Isso, inconstante, né? Você quer dizer, inconstante. Alguns grandes e alguns pequenos. Isso, muito bem, exatamente isso. Palmas para Tamires, que acertou que é um conglomerado. Muito bem. Então, aqui em cima eram rochas sedimentares, depois outro tipo de rocha sedimentar, depois outro tipo de rocha sedimentar aqui em cima. Essas daqui estão todas horizontais, olha bem, acamadadas. Aqui não, aqui já está tudo irregular, né? Não tem mais camadas. Quando a gente encontra uma rocha assim, né? Aqui essa grande variação de granulação, aqui não tem camadas, né? Ela está toda aleatória, maciça. Isso quer dizer que essa rocha aqui deve ter se depositado rapidamente, e não muito longe da fonte, porque senão haveria uma seleção de grãos, né? Você teria só grãos finos, ou só grãos maiores. Então você vai contando histórias, coisas que devem ter acontecido com a rocha. Aqui não, ó. São todos do mesmo tamanho, né? Aí a gente continua com a história. Olha aqui, ó. Outra vez, um outro contato, acabou a rocha de baixo, começa a outra em cima. E essa rocha de cima aqui já é uma rocha diferente, olha. Folhelhos e calcários alternados. O que é um folhelho? Vocês têm ideia do que seja um folhelho? Agora, vamos responder a pergunta aqui enquanto vocês perguntam aqui enquanto vocês pensam que é um folhelho, vamos responder a pergunta da Mariana. Professor, o que ocorreu quando o arenito é silicificado? E qual a diferença disso com o sílix? Ah, muito bem. O arenito, ele contém material clástico, né, que são grãos que foram transportados fisicamente, né, grãozinhos de granulação areia que foram transportados e depositados. Aí depois vem um cimento. Aqui nem está falando que esse cimento é de sílica, né, como é vermelho. A gente começa a imaginar, a gente supõe que seja dióxido de ferro. Se o arenito fosse silicificado, queria dizer que o cimento era cimento de sílica. Você tinha os grãos de arenito que foram transportados fisicamente, aí depois veio um cimento químico, né, material dissolvido em água. Esse material dissolvido em água também continha sílica, e a sílica que uniu os grãos entre si. O cimento é de sílica. Isso que é um arenito silicificado. A diferença disso com o sílix. Sílix é quando você tem só material que foi depositado quimicamente. Você não tinha nada lá, tinha uma água com material silicoso dissolvido. Isso acontece em pH muito elevado, né, que acontece a dissolução da sílica. E aí esse material precipitou quimicamente, um sílix, ou silexito, ou chert, tem vários nomes para esse tipo de rocha. É um material que foi precipitado quimicamente, tá? Diferente de um arenito silicificado. Arenito silicificado você tem os grãos que foram depositados e depois vem um cimento silicoso. Não é o caso de nenhuma dessas rochas que estão no nosso desenho, mas é isso a diferença. Pena que a gente não tem a aula, né? Porque na aula eu levava para a sala de aula, para a aula de rocha sedimentar, eu levava para a sala de aula o arenito silicificado, o sílix, que a gente tem tudo a amostra disso. Aí você podia ver pessoalmente como eles são, certo? Tudo bem? Era isso que você queria saber, Mariana? Tudo bem. Então, a gente precisava saber o que é esse último pacote de rochas aqui, são folhelhos e calcários alternados. Assim como aqui você tinha alternância, né, de arenito e siltito, aqui você tem alternância de folhelho e calcário. Outra vez a gente precisa saber o que é um folhelho. O que é um folhelho? Uma rocha sedimentar argilosa. Muito bem, Ana Carolina acertou. Ela difere do argilito comum porque ela tem folhas, né, camadas muito finas de material de granulação argila. Isso que é um folhelho. E depois diz calcário. O que é um calcário? O que é um calcário?
Estamos pensando que será um calcário. Em breve teremos a resposta. Não sabemos ainda o que é um calcário. Estamos pensando, não chega a resposta. Ali, ó. Uma rocha sedimentar química. Muito bem. É uma rocha sedimentar, geralmente química. Parabéns, precipitação química. E a Nicole falou algo mais. Ela falou rocha feita de calcita. É uma rocha na qual o principal mineral é a calcita. Calcita, que quimicamente é um carbonato de cálcio. Então, muito bem, parabéns para vocês. Então, aqui em cima já é um ambiente diferente, né, onde se formaram outras rochas de granulação fina e rochas precipitadas quimicamente. Então, vejam só, eu tive vários tipos de rocha, eu olhei os contatos dela, eu me lembrei quem elas são, e aí pelos contatos eu consegui contar uma história. Primeiro tinha aqui rochas ígneas e metamórficas, depois começou a se formar esse arenito aqui, o arenito foi cimentado também, ele está inclinado, não sei porquê. Depois tem outro tipo de arenito aqui, junto com siltito, esse daqui é fino, ó, nosso arenito com areia fina, né? E siltito, que é mais fino ainda. Aí depois ocorreu aqui uma intrusão, né, de uma rocha ígnea, um diabásio. Depois aqui em cima formaram essas outras rochas aqui, talvez muito rapidamente. Ocorreu um processo de erosão rápido aqui. Então a gente já está começando a contar histórias, né? O que aconteceu no ambiente geológico. Então, isso daqui já vimos. Faltou falar o que é um hiato. Hiato é uma falta de registro geológico. Às vezes você tem uma rocha que se formou numa certa idade, aí você vai olhar a rocha que está em cima dela, não é? Se formou milhões de anos depois, o que aconteceu? O que aconteceu se você tem uma rocha muito antiga e depois logo em cima dela uma rocha muito jovem? Quer dizer que ou não se formou nenhuma rocha naquele período, né? Ou a rocha que se formou entre aquelas duas, a muito velha e a muito nova, elas foram erodidas, foram destruídas. Aí então a gente fala que é um hiato, uma falta de registro geológico. A gente não sabe o que aconteceu naquele período. Aqui embaixo tem, por exemplo, fósseis de animais muito antigos, depois em cima fósseis de animais muito novos, e eu não tenho o registro intermediário. Eu falo que isso foi um hiato, certo? Bem, nós estamos voltando. Aqui outros desenhos, outras figuras ilustrativas de aspectos que a gente vai achar nas rochas e vai dizer o que aconteceu. Aqui, por exemplo, olha, eu tenho, ó, o que aconteceu com essa rocha, que tipo de rocha que é essa aqui? Está toda dobrada, uma rocha metamórfica, né? Essa rocha aqui, ela foi formada em profundidades grandes, né? Pressões elevadas. Aí depois, olha, aqui tem um dique cortando, né? Uma rocha aqui, ó, branca, que está interceptando essa rocha antiga. Para que acontecesse isso, dessa rocha sofrer esse tipo de fraturamento, ela precisa, depois que ela se formou em profundidade, ela precisou ser trazida mais para uma superfície, né? Próxima à superfície. Porque próxima à superfície, ela não vai mais dobrar, mas ela vai rachar, fraturar. E uma vez fraturada, pode acontecer isso. Não tem como em profundidade, ela está lá sendo dobrada toda, né, nesse estado aqui de plasticidade, aí depois, nessa mesma época, acontecer isso. Não, isso aconteceu depois, bem depois, quando a rocha foi trazida mais para a superfície. Quando eu olho com mais cuidado, eu vejo aqui, ó, tem umas superfícies de falha, né? Então, quanto mais a gente olhar calmamente para a rocha, mais a gente vai entender o que aconteceu. Aqui essa outra rocha, por exemplo, aqui uma rocha está vertical, outra rocha aqui está inclinada, numa inclinação diferente dessa daqui de baixo. Então, essa daqui deve ser mais antiga e aconteceu alguma coisa antes, né? Ela foi dobrada aqui, sei lá, não tem o resto dela para eu ver, e aí aconteceu algum tipo de erosão aqui, ó. Tá? Onde ela continuava, ela não continua mais,
Depois, por cima, veio se formar essa outra rocha que está aqui em cima. Contato discordante angular. Discordante porque o ângulo de uma camada é diferente da outra. Por isso eu falo que é discordante, que tem um ângulo diferente entre uma e outra. Aí, sim, para que a gente estuda isso, né? Para que eu vou me importar se a rocha está dobrada, se tem falha, se ela tem fratura? Porque isso vai ter importância na vida da gente, por exemplo, na construção civil. Quem vai explicar isso para a gente? Ana Carolina, já sorteei você hoje? Hoje você já falou? Não tem microfone? Já sorteei você hoje, né? Então vamos sortear outra pessoa. Vamos olhar a lista aqui. Vamos ver quem estará aqui. Jackson Marques da Silva estará aí? Terá microfone? Oi, boa noite. Boa noite. Lê para a gente, por favor. Sim. Estruturas na construção civil. Folhação, juntas e falhas. Zonas de debilidade, infiltração de água, túneis, escoamento de água, barragens e represas. Falhas ativas ou reativas. Afetam as construções, terremotos. Conclusão. Imprescindível o estudo das estruturas em maciços rochosos. Muito bem, parabéns pela leitura. Então veja como é importante a gente estudar as rochas, né? E olhar as estruturas secundárias que elas têm. Por quê? Olha aqui, ele falou, a foliação e juntas e falhas, isso vai fazer com que as rochas fiquem mais fracas, ó. Zona de debilidade. Você está construindo um túnel, pode ocorrer infiltração de água por causa disso, né? Por esses planos aqui, planos de foliação, juntas, falhas, então vai ocorrer infiltração de água. Se você constrói uma barragem, uma represa, num ambiente desses, aí a água pode escapar toda, né? Você tentou barrar a água, né? Represar a água, mas aí a água vai fugir. Por onde ela vai fugir? Por esses planos de fraqueza das rochas que estão ao redor. Então, rochas que têm esse tipo de estrutura não vão ser adequadas. Outra coisa, aqui ó, falhas ativas ou reativadas. Às vezes você olha para uma rocha, tem lá uns planos de falha, e você fala, oh, isso é muito antigo, né? Não tem importância. Mas não, aqueles planos que um dia já foram planos de falha, eles podem virar um novo plano de falha. Então depende do local, né? Aqui no Brasil nós temos poucos terremotos, mas temos algumas movimentações pequenas de falhas que são reativadas. Isso vai afetar a construção, né? Se for muito forte, vai ocorrer um terremoto, como já aconteceu antes. E o que mais nós temos para falar aqui? E aí, como acabamos rápido hoje, hein? Acabamos muito cedo, vamos ter que ficar conversando mais, porque está muito cedo ainda aqui. Professor, conta para nós como foi aquela vez lá que você encontrou um mineral inédito. Eu tenho uma live, outro dia eu dei uma live, aí fiquei mais de 1 hora falando disso, vocês não viram? Eu fiquei para a universidade... Não soube, se eu soubesse, eu teria ido nessa live, se eu soubesse que... mas ela está gravada no YouTube. Legal. Qual é o título? Vou pôr lá no Disciplinas... Como que era o título? Espera que eu já vou achar aqui para vocês, já vou contar. Eu vou procurar, tenho guardado aqui no computador. Espera um minuto só, você já vem. Aí, eu pus aqui as referências. Esses livros aqui são aqueles que você já conhece, ó, tá vendo? Decifrando a Terra e Para Entender a Terra. Olha, alguém já achou aí? Como vocês são velozes, hein? Eu ia procurar aqui. Ó, já tem o link aí, quem quiser assistir. Aí eu tô lá falando dos minerais, né? E aí, esses 2 livros, eles têm um capítulo, cada um deles tem um capítulo, né, falando de estruturas de rocha, como dobras e falhas, e tem também vários sites da internet, eu botei um aqui, e aí vocês procuram, tem outros também, para vocês saberem mais ou saberem melhor a respeito disso, de dobras e falhas, que são estruturas muito importantes. Deixa eu achar aqui para... Aqui tá aqui, ó.
Aqui, ó, aqui tá a live do outro dia, onde eu falei do passo a passo, quando você está estudando os minerais de uma rocha, para você, quando você localiza um mineral diferente, saber se é um mineral novo ou não, né? Então, aqui a pessoa andando, chegando aqui até um mineral novo. Aí eu fiz a descrição, né? Falei o que era um mineral, aquelas coisas que eu já falei para vocês, né? O conceito de uma espécie mineral, ele é sólido, ocorre naturalmente. Aí eu falei do mercúrio, que era uma exceção, do gelo dos polos, que é um mineral, das inclusões que aparecem nos minerais, mas não são consideradas como mineral. A água, né? A água, o vapor, que se encontram dentro dos minerais, a gente não vai considerar como mineral. Falei dos minerais que não têm estrutura cristalina, porque tiveram a sua estrutura destruída. Falei que o mineral ocorre naturalmente. Aí mostrei aquilo que eu já tinha mostrado para vocês, né? Aqueles minerais que se formam de um dia para o outro. A Tentioita, não sei se ela vai aparecer aqui. Não sei. Aqui, ó, eu apareço aqui, ó, eu aqui no campo. Vocês já viram nas suas aulas também, né? Muita coisa eu tirei das aulas de vocês. E falei dos cálculos renais, do gelo da geladeira, dos meteoritos, dos gráficos para você dar nome para mineral, as regras que tem, a comissão, existe uma comissão que controla a nomenclatura de minerais, eu falei da comissão, das pessoas que fazem parte, né, dos representantes de cada país, e mais. Que existe uma lista oficial com todos os nomes de minerais na internet, onde você vai achar, hoje em dia são quantos? 5.636 minerais conhecidos, e aí nessa lista você tem todas as informações dele, nome, fórmula, quando que eles foram descobertos, em que país, e referências bibliográficas para você ler a respeito. Essa foi a primeira pessoa, o primeiro presidente da comissão, ele escreveu uns livros de nomes de minerais, falei dos nomes obsoletos de minerais, da importância dos minerais. Deve estar com escoliose de tanto carregar. O quê que está escrito aqui que eu não consigo ler? A geologia no Brasil, né? Isso. E aí, aqui. Aí eu falei da importância dos minerais, falei de alguns minerais do Brasil que são importantes. Falei do meu livro, que eu estou acabando de escrever um livro agora, né? E aí vai ser em PDF, que vai estar na internet, grátis. E aí eu tirei umas figuras do meu livro, dos minerais do Brasil, falei da importância deles. E é que eu fui falando de cada um, falei dos trabalhos que tem. O que você precisa fazer quando você descobre um mineral novo, né? Você preenche como uma ficha, onde você diz as propriedades do mineral. E aí falei dos minerais do Brasil, que tem muitos minerais. Os locais onde foram descobertos os minerais novos do Brasil, tem um do Amazonas só, 3 de Mato Grosso, e assim vai. Minas Gerais tem muitos e muitos, a grande maioria de Minas Gerais. São Paulo tem 5. Falei que existem muitos minerais ainda sem nome no Brasil, e aí esses minerais sem nome, eles podem ser estudados e nomeados no futuro, né? São os minerais do passado. E aí, falando disso, né, dos minerais que foram encontrados sem... O que é isso? Esses minerais sem nome do Brasil, quem por acaso encontrou e tomou nota, já ofereceu um nome para eles ou não? Joseíta, tá vendo? Joseíta em Minas São José. Esse aqui. Catarinita, em homenagem a Santa Catarina. Eu pus só alguns aqui, né? Mas tem um monte de nome aqui, ó. Rui Francoíta, em homenagem ao Rui Ribeiro Franco. Tavorita, em homenagem ao Távora. Barbosalita, em homenagem a quem? Moraizita, em homenagem a quem, né? Então, Coutinhoíta, em homenagem ao Coutinho. E assim vai, né? Florencita, em homenagem ao Florence. Ele é um geógrafo, eu acho, né? Então,
Vai ser a Menezesita, em homenagem ao Menezes. Paulo Abibita, em homenagem a Paulo Abib. E tem nomes em homenagem a localidades também. Não estou achando aqui porque... Minas Geraisita. Minas Geraisita Y, em homenagem a Minas Gerais. Goiazita, em homenagem a Goiás. Já tem a Brasilianita, em homenagem ao Brasil. Então, tem vários nomes que fazem homenagem a pessoas ou do Brasil ou localidades do Brasil. Certo? Aí eu falei de minerais encontrados em meteoritos, minerais... aqui eu falei da tensioita, assim, ó, tá vendo? Aqui são os minerais desse grupo, o grupo da rocherita. No passado, eram todos eles chamados pelo mesmo nome, rocherita. Mas todos eles tinham composição diferente. Então, se eles tinham composição diferente, não era um mineral rocherita, né? Rocherita era só esse daqui. Então, aí eu peguei e descrevi alguns deles. Esse daqui, uns russos, né? Estavam estudando esse mineral do Brasil, lá de Minas Gerais, e aí eles resolveram dar o meu nome em homenagem a esse mineral. Eles queriam alguém aqui do Brasil, e aí deram o meu nome em homenagem a ele. E aí, as fotos da Zonazeita, da Guimarãesita, Rui Francoíta. Aqui era para mostrar que, às vezes você pensa que é um mineral só, aquele mineral marrom, mas aí você começa a ver que não, é uma mistura, né? As cores diferentes aqui dizem que é uma mistura de minerais. Isso numa escala muito pequena, né? 200 micrômetros. Aqui é tensioita, ó. Tensioita é esse mineral aqui. A fórmula dele é um fosfato de cálcio, ferro, magnésio, berílio, certo? O autor principal chama Shukhanov, da Rússia. A amostra original, a amostra tipo, está guardada lá na Rússia. Que lindo, não? Ele é feio, não é bonito, né? Aí, esse é um outro que eu estudei lá da mina Futmine, por isso ele chama Futmineito, dos Estados Unidos. Aí, falando nessas coisas, esse mineral aqui, que quando foi descrito originalmente, a pessoa descreveu, falou, tem essas formas cristalinas aqui, e esse mineral chama-se manaceíta. Aí alguém olhou e falou, mas a manaceíta não pode ter essas formas cristalinas, porque ele é de outro sistema cristalino, outra classe cristalina, né? Aí acabaram descobrindo que isso era um mineral novo. Os minerais novos estão por aí, as pessoas foram olhar, né? Tabela de formas cristalinas. Formas cristalinas são conjunto de faces equivalentes, né? Que aparecem no cristal. Eu falei dos quase-cristais, que são os cristais que... Eles não são cristais, né? São quase-cristais, porque eles não são a repetição de uma célula, né? De um tijolo que vai se repetindo infinitamente. Eles têm simetria, mas é uma simetria diferente. Aí aparecem elementos de simetria diferentes. Vai. Eu falei desse mineral, parisita LA, que várias pessoas já tinham estudado ele, mas não tinham se dado conta que era um mineral novo, né, que não tinha sido descrito ainda. Aí eu falei obrigado, aí acabou minha apresentação, durou 1 hora e pouco, aí vocês podem ver lá naquele link, né, que o aluno achou aí no lugar. Hoje nós acabamos muito cedo nossa aula, acho que eu planejei. Sim, essa aula de verdade, na verdade o que ia acontecer é que vocês iam pegar aquela figura que a gente ficou discutindo aqui, o que aconteceu, e vocês iriam formar grupos, e vocês em grupo iriam contar a história daquelas rochas, o que aconteceu, né, entre a rocha mais antiga, mais nova, e fazer uma escala do tempo, né, dizendo quem formou primeiro, quem formou depois, ok? O que mais a gente pode ficar falando? Já são 8h44, vocês querem continuar conversando? Querem jantar? Querem ir embora? A gente continua na aula que vem. Vocês têm dúvida? Vocês entenderam alguma coisa da aula de hoje? Jantar, é bom, né? Então, vamos embora. Então, muito obrigado por terem vindo. Espero que tenham gostado de dobras e falhas. Boa noite. Tudo de bom para vocês. Na próxima semana, então, estaremos aqui. E na próxima semana a gente fala mais da prova, né? Que a gente marcou para dia 21. E a próxima aula ainda é 14, tá? Então, a gente fala o formato da prova. Então, boa noite, obrigado, até mais, tchau. E vejam lá, quem quiser assistir lá a minha live,
onde eu conto isso daí que eu já contei para vocês agora. Até mais. Eu vou desligar tudo aqui. Ok. Tchau, então. Até mais.